Professora Elaine, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, desculpa Professora o Elvira, imagina. atraso. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde a tarde. todos. Professor, hoje eu não vou participar. Oi, professora Elvira, tá tudo bem? É que eu tô com dengue e eu fiquei amanhã e agora a parte da tarde lá aguardando exames pra fazer. Eu tô Ah, bem professora, tudo, cansada. tudo bem. Pode. Eu tô de Se tiver atestado como, ainda. se tiver como você deixar logado, professora, eu te dou presença. Eu não sei nem se pode dar presença, que eu tô de atestado, né? Não, no curso não interfere, professora. O curso ele não tem, porque sim, o atestado é para a presença no trabalho. Aqui, como é virtual, aí não tem problema, sabe? Tá. Eu só tô achando que eu não vou conseguir dar conta de terminar esse curso, professor. Mas capaz, professora, estamos na Não última sei, eu não semana. Eu não consigo, eu não sei fazer aquele quiz. Ontem eu estava ali vendo uns e fazendo, montando, mas depois para fazer com os alunos, eles nem celular, aquelas crianças lá praticamente eu vejo, só um ou outro. E com aquele QR Code eu também sei fazer, eu não sei Não, como. mas depois você. Isso você pode fazer, professora Elvira, no Educatron. Fica tranquila, tá Então, bom? mas aí Tamo eu não sei. Então, mas tem que depois. fazer lá, mas eles têm que participar, não tem? Não, mas aí eles participam. Mas assim, professora, participa com a gente hoje. Amanhã a senhora vai estar melhor, tá? Amanhã a senhora me manda uma mensagem e eu faço um meet com a senhora, tipo, passando passo a passo, tudo certinho. Tá bom? Ai, estou preocupada. Eu só tenho aula com eles agora semana que vem, né? E Não, aí mas fica tranquila, professora. Tranquila mesmo, não precisa ficar preocupada, tá bom? Se eu fosse Até participar com vocês hoje, eu ia até fazer uma, mas eu não tô aguentando mesmo, tá? não, Fiquei mas muito tempo em Astorga. se a senhora quiser ficar ouvindo, ficar aqui tranquila, pode ficar também, tá bom, professora? Não sei se eu vou conseguir ficar ouvindo, se eu não vou Mas não, dormir, não, sabe? mas se dormir, pode dormir, não tem problema não, tá bom? Fica tranquila. Gente, aproveitando, né, que a professora está passando aqui, deixa eu falar com vocês. Professora Ana Paula, professora Andréia, não entrou ainda, professora Ângela e professora Arlene. Da semana passada, vocês não terminaram, não fizeram as duas perguntas, né? Professoras. Professor, foi a última? Porque aquele dia você É, me falou fazer a outra lá, né? isso foi o da semana passada, a aula 2. Ah, não, não foi feito. Aí, só para a gente poder pensar, então, né, sobre essa aula. Professora, a professora Ângela está aqui, a professora Arlene não entrou ainda. Tá? Professora Daniele, professora Elaine, professora Elvira e professora Ellen. Vocês conseguiram concluir os dois da semana passada? Ontem, Não, quer dizer, eu Estava até. Cadê? terminando, né? Acho que a professora Dani, ela É a estava aí, não Daniela, sei se ela. Daniela, isso. é a Daniele que estava. Professora Daniele está aqui. Eu entrei em contato com ela ontem e nós elaboramos, sim, tá? Só que ela não achou. Ah, tá aí, é que eu não estou vendo aqui no meu. Quer mandar o link aqui para mim, professora? Eu coloco aqui no formulário. Eu vou mandar então, professor, porque ontem eu e a Eri não achamos o formulário, daí só nós duas que colocamos a atividade. Peraí. Então manda aqui para mim, eu colo aqui, depois eu já explico para vocês certinho. Ah, Desculpa, Dani, não tinha te visto. Paulo não entrou. imagina. O grupo 3 tá certo, tá os dois links aqui. O professor Paulo não entrou ainda. E professora Arlene.
Arlene. O grupo 3 está ok. E o grupo 4? O grupo 4 está apenas aqui só o professor Marcos. Marcos, vocês fizeram os quizzes? Boa tarde, professor. O quiz estava eu e o Thiago trabalhando e a gente conseguiu montar as questões, só não finalizou. Aí o Thiago até ficou de elaborar alguma coisa, né? Mas assim, enfim, a equipe não conseguiu daí concluir em tempo da aula. E né, acho que você acompanhou um pouquinho até do que a gente estava fazendo. Aham, não, tranquilo. É que daí é só eu esperar o Thiago chegar, então, para a gente poder se organizar aqui, tá? Então, beleza. Mas Beleza. hoje nós não temos quiz, nós vamos terminar um pouquinho antes para a gente poder fazer o quiz daí no final. Não tem o quiz da semana passada, aí a gente vê os quizzes. Aí eu entro nos grupos, aí o Thiago falando, o Thiago chegou. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Aí no finalzinho eu entro nos grupos, eu confiro com vocês como que tá certinho, beleza? Então, esse aqui nós vamos ver depois. Aí deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Professora Ellen, a tua implementação, como está? Não comecei. Não, mas já pensou alguma coisa, professora? Não, nós estamos na semana de prova, onde não pensei. Ah, sim. Então, É o dia 28, né? dia 20. Na verdade, tem que postar até o dia 28, mas eu preciso que vocês apresentem a implementação dia 25. É verdade. Porque nós Então- vamos encerrar nosso grupo antes. Tá? Então, mas você consegue até o dia 25? Creio que sim. Então, beleza. É o conteúdo que está no teu andamento mesmo, sabe? Professora Rose, a tua implementação, como está? Professora Rosemary. Professora Rose, está ouvindo? A professora Rose está ouvindo? Cadê a professora Rosemary? Marcos, como que está a tua implementação? Então, professor, a gente também está finalizando atividades e eu estou programando para iniciar semana que vem, fazer assim 2 aulas. Aí eu tenho uma turminha do 6º ano, né, que eu tenho as 2 aulas geminadas, então é um encontro por semana. Aí minha intenção é trabalhar assim 2 aulas, mas em semanas diferentes. Eu vou lecionar uma aula de geografia, que é a minha disciplina, e daí vou introduzir, né, vou trabalhar um pouquinho assim junto com o conteúdo a questão do quiz daí da religião. Tá. E aí até o dia 25 você consegue concluir? Com certeza. Apresentar. Beleza. Com certeza. Professor Reginaldo, como que está o do senhor? Eu comecei a elaborar as questões hoje, eu vou aplicar no 6º ano, sobre símbolos religiosos. Possivelmente Beleza. até o dia 25, sim. Ótimo. Tá. Professora Daniele, como que está o teu caso? Eu fiz uma contação de história, uma roda com eles no chão, sentei todo mundo. Aí Tirou agora- foto? Tirei Tá. foto, eles fizeram daí um desenho do que eles entenderam da história. Aí tá tudo aqui comigo, os desenhos, fizeram o feedback. Agora eu vou fazer daí o quiz de sexta-feira, que eu tenho aula com eles, eu já vou levar eles lá para responder o quiz, para poder encerrar, finalizar. Maravilha. Maravilha. Professora Ana, como que está o teu? A professora Ana está aí? A professora Ana. Ai, professor, eu não fiz nada ainda. Tô mais enrolada que não sei o quê. Mas assim, pensa comigo, você vai ter aula de ensino religioso que dia, professora? As minhas aulas é só na sexta. Na sexta.
Então, pensa assim, Hum. sexta-feira, qual o conteúdo que está no teu programa para sexta-feira? Ai, professora, eu tenho que dar uma olhada lá. Que daí semana passada não teve, né? Que foi feriado? Eu tenho que dar uma olhadinha. Pega o seguinte, professora. Pensa o conteúdo que tu tem na sexta-feira. Pensa um quiz rapidão, bacaninha para fazer com eles. Pode ser como tarefa de casa, pode ser como prévia, sabe? Manda para eles hoje. Olha, gente, tem umas perguntinhas para vocês para inserir o conteúdo. Ou pode ser para o fechamento em sala de aula. E sexta-feira você aplica o conteúdo, tira umas fotos e beleza. Ah, sim. Tá? Tá bom, tá. É na tua sequência de aula mesmo, sabe? Ah, sim, aham. Entendi. Beleza. Obrigada. Professora Ângela, como que tá o teu, professora? Professora Ângela? Se a professora Ângela estiver no chat, professora Ângela, professora Rose. Professora Elaine, como que tá o teu? Eu fiz já semana passada com os aluninhos do sétimo e acho que 2 turmas do sexto. Coloquei todo o mesmo material para aproveitar bem. Usei na sala de aula uns quizzes prontos lá e passei a mandá-la para eles pintarem e tal, e vou fazer um de tarefa de casa, mas essa parte que tá mais dificilzinha. Daí fazer um e colocar como Beleza, mas é tarefa. isso aí. Mas já tirei as fotinhas, já dei uma acelerada. Uhum. Professora, é isso mesmo. Professora Elvira. Professora Elvira, não tá bem, Eu, inclusive, eu montei em desenho uma folha para que eu ia trabalhar em sala. Mas é dos ritos e rituais, então vou pegar imagens de rituais e... Não, pode ser, professora, tranquilo. Não, ontem eu estava montando, Professora assim, Elvira. eu só não sei depois se eu consigo, é isso que eu preciso, saber como, mas tipo assim... Não, mas depois pode acontecer. Pode falar. Desculpa, professora, pode falar. Então, mas aí eu coloco lá no Educatron, eu monto lá e... Esse é o ponto, eu não sei qual os passos depois, se eu... Que dia que vai ser a tua aula com eles, professora? Quinta-feira. Na outra quinta, Quinta-feira. né? Quinta-feira agora eu não vou. Na quinta-feira eu estou dentro do estado. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, professora, se você tiver melhor, ou então na semana que vem, eu faço um meet com você, eu te explico certinho um macete para fazer no Educatron. Pode ser? Pode ser, porque assim, eu estava pesquisando, né, para estar acompanhando ali, assim, deu para entender umas partes que eu consegui montar, mas depois de desenvolver isso aí que eu não sei. Não, mas aí a seria gente... só? A gente faz, então, a hora que você estiver melhor, se tiver com a cabeça bem, porque quando a gente não está bem de saúde, a gente fica, né, sem conseguir pensar direito. Isso acaba com a gente, na verdade. Mas pode ser a segunda, amanhã ou segunda que vem, amanhã eu faço o meet. Beleza, hoje eu tive que sair, fiquei muito fora. E amanhã eu tenho minha folga, você me manda mensagem, professora. Tá, manhã ou tarde mais? Tanto faz. Tanto faz. Uhum. Pelo grupo ali, né? Não, pode mandar no particular mesmo. Ah, tá. Tá bom? Tá bem. Ellen, pode falar. Isso. O áudio. Perdão. Sobre o Quizzes, eu até tentei fazer no celular, como já está salvo, eu já mexi, já mandei para os alunos, a gente começa a montar, ele abre. Mas daí no computador é engraçado que daí, no comecinho do ano a gente fez junto lá com a professora e tal, mas daí no computador eu não consegui montar. Eu gostaria também, se você tivesse um vídeo, né,
rapidinho, eu acredito que tem bastante na internet, né? Mas de repente você saiba algo mais prático para a gente Sim, eu enviar lá. mando lá depois, eu posto lá no Clássico e mando para vocês, Grata. tá bom? Mas é bem tranquilo. Tutorial, né? Aham, mando sim. Moema, como que tá a tua implementação? Ai, professor, eu comecei a pensar hoje, daí Aham. comecei a mexer no Quizzes, porque eu sou de filosofia, então eu não tinha ainda. Daí hoje, Uhum. numa hora de atividade, eu comecei a organizar algumas coisas. Eu, no início da semana, eu já imprimi algumas mandalas também, eles já começaram a pintar, eles ficam loucos com as mandalas, né? Uhum. Então, de amanhã eu tenho um 6º ano também bem criativo, daí eu vou começar amanhã para ver se eu termino na outra quarta, daí eu já tento mandar também. Beleza. Professora Arlene, como que tá a tua implementação, Arlene? Então, para mim está meio difícil porque não está na minha área. Então, eu estou tentando ver o que eu posso fazer dentro da enfermagem, isso daí. Eu não estou sabendo fazer, se eu posso fazer algum trabalho de ética. Eu não sei. Professora, deixa eu te falar, na escola que a senhora trabalha não tem 6º ano, né? Não. E eu trabalho à noite só a escola técnica. Deixa eu te falar, te dar um caminho, então, eu acho que vai ser bacana. No encontro de hoje, nós vamos ver a aula do 7º ano sobre Estado laico. Tá? E eu estava vendo essa semana uma matéria que eu achei muito bacana. Uma babalorixá, uma yalalorixá, que tinha um filho de santo que estava passando por uma doença muito grave, e eles estavam fazendo um ritual, e parte do ritual era ela levar o pano e encostar o pano no filho de santo para eles concluírem o ritual. E ela foi proibida de entrar no hospital. E ficou toda aquela coisa, o enfermeiro passava para não sei quem, e falava, não, é porque o diretor do hospital tem que autorizar, porque tem que ter uma autorização por escrito, que tem que ter uma solicitação e tal. E ela falou que no mesmo hospital, né, no hospital no Rio de Janeiro, padres e pastores têm trânsito livre para entrar, para fazer unção, para fazer oração, para fazer tudo. O que é isso, senão preconceito religioso? E aí, a senhora falando da enfermagem, a aula que nós vamos analisar hoje, ela fala muito sobre o princípio do Estado laico. Então, talvez, como a senhora ataca apenas com a enfermagem, eu vou te dar um caminho. Tenta usar esse material de hoje para adaptar, para conversar com os meninos da enfermagem. Uhum. Porque aí é um conteúdo que cabe em qualquer lugar. Debater Estado laico, defesa da laicidade do Estado, princípio ético e respeito religioso, cabe em todo o curso. Eu acho que é uma aula que dá para a senhora trabalhar, professora. Sim. Seria uma proposta, seria um caminho, né? Eu vou ver se eu consigo ter, nessa quinta, já pegar uma turma e fazer isso e ter uma... Isso, que daí a senhora faz isso, faz um quiz com umas 3, 4 perguntas lá para eles, faz o debate, tira a foto e está concluído. Uhum. Eu acho que fica bem tranquilo. Tá. Professor Tiago. Professor, eu vou implementar na quarta-feira que vem, que eu tenho aula com a turma. Quarta que vem, beleza. Professora Andréia, como que tá o teu? Professora Andréia? Oi. A implementação, professora, como que tá o andamento? Dá uma voltinha para mim. Oi. Oi. A implementação, professora, como que tá? Viu, então, também não fiz, porque eu não tenho a disciplina de ensino religioso aqui na PAI, né, que é onde eu trabalho. Uhum. Então, eu estou vendo aqui com uma colega para ela me ceder um dia da aula dela. E eu tenho que ver, porque a questão do quizzes, né, nós, alunos, não têm acesso a computador e nem a celular.
Sim. Então, eu também queria alguma outra atividade para estar trabalhando com eles, sabe? Sim. Professora, eu não sei como... Aí na PAI, você tem a turma... você não tem uma disciplina, você faz um atendimento... Eu tenho disciplina. A minha disciplina é português, matemática e ciências. Só que o meu trabalho aqui, os meus alunos são de EJA e eles têm bastante dificuldade. São alunos, são cadeirantes, e tem alunos que têm a dificuldade, né, intelectual, são bem comprometidos. Então, as disciplinas são trabalhadas todas no concreto, né? Na realidade, a minha turma é TIT. Sim, deixa eu te falar, então. Eu acho que no teu caso, você nem precisaria pegar a turma da tua colega. Não sei, aí você me diz se eu não estou falando muita bobagem. Nós temos a aula de mandalas, que é a aula do 6º ano. Se você fizer uma adaptação com eles, aí você pode entrar na questão das ciências, tem o elemento geométrico natural, né? Aí você pode fazer um trabalho com eles da produção de uma mandala. O quizzes, você pode fazer no teu computador ou no Educatron. Você faz o quizzes ou de relacione, ou de pergunta, e mostra para eles e faz aquela interação como se a gente estivesse usando um quadro mesmo, sabe? Olha, essa pergunta aqui, isso aqui, o que vocês acham que é? É essa alternativa ou essa? Dá para aproveitar a data do dia do índio, né? Porque esse filtro é o filtro dos sonhos, a mandala. Eu achei isso também, tem o filtro dos sonhos. É uma proposta, assim, eu pensando, eu vou ser bem sincero, eu conheço muito pouco da educação especial. Mas eu vejo isso com os professores que trabalham na sala de recurso. Eu acho que essa aula talvez seria bem interessante, sabe, Andréia? Não, dá para tentar. No caso, sim, então eu posso fazer com eles, né? Na realidade, eles são só ouvintes, sabe? Eu não tenho aluno. Eles são somente ouvintes, eles não falam, né? Então, né, eu vou trabalhar, vou mostrar para eles e vou conversar com eles só, né? Para ver a reação deles. Tranquilo. Mas daí, se o senhor puder me mandar essa aula sobre as mandalas, porque eu não tenho acesso a esse conteúdo. Sim, não, eu vou mandar, vai ser as aulas que nós vamos... Coloca lá no grupo que eu tento implementar daí com eles, daí eu vou fazer... Vai ser as aulas que nós vamos trabalhar hoje. Isso. Tá bom? Daí eu vou fazer. Eu já mando para vocês aqui, eu vou mandar aqui no... Andréia, tem tanta Andréia aqui. Cadê você? Andréia Terezinha Elias Pereira, né? Ó, mandei para você e mandei para a professora Arlene também. A da aula de céu. Beleza. Professor Paulo, como que está a tua implementação, professor? Professor Paulo? Oi. Vai dar eco. Eu tô sem áudio no computador, aí tem que usar o celular, acaba dando eco. Professor, eu pensei em tentar implementar na quinta-feira, porém, eu tenho dificuldade com o quiz, porque nenhum dos conteúdos que eu tenho disponibiliza o quiz, né? Então eu preciso ver certinho como que faz. Você vai fazer que dia, professor? Eu pensei em fazer na quinta-feira. Então, amanhã à tarde, se você quiser, a gente faz um intensivão. Pode ser? Tranquilo. Eu tenho aula amanhã praticamente o dia todo. Eu tenho 2 horas de atividades, das 10 da manhã a meio-dia. E aí depois eu tenho até a 10ª aula. Pode ser à tarde, de manhã, então, de manhã eu vou na academia, mas assim,
A hora que o senhor estiver livre, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Certo? Beleza, tranquilo. E a professora Wislaine, como está a tua implementação, professora? Oi. Então, Oi. eu não consegui participar da aula semana passada, porque eu não estava me sentindo bem. Mas eu estou acompanhando aqui a discussão. Pelo que eu entendi, a implementação de uma atividade via quizzes, é isso? Na verdade, sim, você vai dar uma aula, né? Vai escolher uma das aulas e nessa aula utilizar um quizzes sobre o conteúdo. E aí fazer o relato. Tá, então eu trabalho conteúdo regular de ensino religioso, elaboro um quiz E faz a aplicação. Tá, e aí eu tenho que dar o feedback como, assim, em relação a Aí, isso? então, aí o retorno, a implementação, vocês vão seguir o modelo que está lá no Classroom, que é esse modelo aqui. Pode ser, precisa ser apenas no slide? Não, pode ser num texto, tá? Pode ser, eu quero fazer um arquivo de texto. Pode. Mas aqui vocês vão fazer isso aqui, ó. Lá no Classroom tem o relato de implementação, né? Precisa ter a identificação de vocês, tá? A identificação da turma que foi feito a aula, e aí o objetivo, né? O conteúdo que você aplicou, e estratégia de implementação do quiz. Como que você aplicou o quiz? Você aplicou ele como tarefa de casa? Você aplicou ele ao vivo na sala de aula? Qual a estratégia que foi utilizada para os alunos realizarem? A metodologia, como que você aplicou a aula? Obrigatoriamente ser... e precisa ser obrigatoriamente com quizzes, porque eu estou trabalhando vários conteúdos com eles e a gente vai até fazer uma visita a um centro budista. Não pode ter em relação a isso, por exemplo, uma saída de campo? Pode. Só que assim, a única coisa que esse trimestre o pessoal está cobrando que o quiz tem que aparecer em algum momento. Nem que seja, por exemplo, você fez a visita de campo. Aí, no final, você faz um quiz para fixar. Ó, na visita, nós conhecemos quais lugares. Daí coloca lá a foto. Tem que ter quizzes. Tem que ter quizzes. Da maneira que você julgar pertinente para a tua aula. Sabe? Mas, por exemplo, fez uma visita. Entendi. Usa o quizzes em um dos momentos da aula. Tem prazo para fazer isso? Qual que é o prazo? Para postagem até o dia 28, mas vocês vão apresentar para mim o resultado no dia 25. Daqui 2 semanas. Só que aí, professores, o dia 25, chegou na hora da apresentação, aí eu vou chamar a professora, olha, eu já fiz, mas não consegui terminar de escrever ainda. Não tem problema, apresenta, fala o que fez, e até o dia 28 pode postar o relato. Beleza, certo? tranquilo, entendi o que é para fazer. Tranquilo. Beleza. Professora Silvana, tudo bem? Professora, como que está a tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Como que está a tua implementação, professora? Olha, professor, não tá, né? Não tive tempo ainda. Mas espero conseguir. Não, mas já pensou? Não, já pensou? Que vem, é trabalhar em cima de uma aula, né? Isso, é uma aula. Vocês vão relatar uma aula. E aí, lembrando que precisa ter um quiz inserido. Tá? Professora Rose, e a senhora? Agora a professora Rose está aqui, deu um retorninho. Se a professora Rose está sem áudio, professora? Oi, Silvana, pode falar. Só uma dúvida, professor. Tem que ter fotos dos alunos, alguma coisa assim, ou não precisa? Tem que ter as evidências da implementação. Então, uma foto, umas 2, 3 fotos. Na realização da atividade é bom. Tá?
E aí, lá no Classroom tem a... Lá no Classroom tem a atividade, tem o modelo, daí vocês podem entrar lá, tá? Então, para a gente poder agora, então, entrar no conteúdo de hoje mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre o esquema da taxonomia de Bloom. Quem de vocês já conhece, já ouviu falar? Alguém já ouviu falar da taxonomia de Bloom? Levanta a mão aí, não precisa ficar com receio. Não ouviram ainda? Então, prosseguindo, continuando o que a gente estava vendo na semana passada, que eram os estilos de aprendizagem. Oi, professora Andréia, pode falar. Não, só para dizer que eu já ouvi falar que na PAI o nosso material da Semana Pedagógica foi sobre a taxonomia de Bloom, né? A gente implementa no nosso projeto pedagógico. A professora Daniele só na prova do PSS, professora. Então, assim, a taxonomia de Bloom... Olha, eu vou ser bem sincero, assim, eu conheço muito pouco também, porque é uma coisa nova, né? Mas eu acho interessante, da mesma maneira que nós vimos na semana passada, os estilos de aprendizagem, né? Agora nós vamos conhecer um pouquinho, então, desses processos de aprendizagem, né? E o que a taxonomia de Bloom vai mostrar para a gente? Os níveis, né, de complexidade do aprendizado. Então, uma questão, uma aula, né? Quando nós olhamos uma aula, quando a gente analisa uma aula do LRCO, por exemplo, vocês já sentiram aquela coisa assim, essa aula está faltando algo que eu não sei o que é? Eu estou achando essa aula meio pobre. E aí eu não sei ainda o que é. A taxonomia de Bloom vai nos ajudar a olhar para uma aula, a olhar para uma atividade, a olhar para um exercício, para uma prática docente, e pensar qual o nível de complexidade, né, desse conteúdo. Então, antes eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Aí a gente já volta ali naquele ali. Só um pouquinho. Cadê o vídeo? Já passou. Aqui. Se o áudio estiver muito ruim, vocês me avisam, fazendo um favor? Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. Serve para nos dar um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos alunos. Surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar, entre vários especialistas espalhados por diversas universidades dos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderado por um psicopedagogo chamado Benjamin Bloom, por isso o nome Taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, suas habilidades intelectuais. De acordo com a taxonomia de Bloom, na versão clássica, são elencados os seguintes níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada de 1956. Mais tarde, em 2001, um grupo de psicólogos, teoristas e pesquisadores da educação fizeram uma revisão dessa taxonomia
correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento, os autores relacionaram ao verbo lembrar, onde o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com os novos conhecimentos. Em seguida, o nível de aplicação está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica um conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação, os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui os alunos estabelecem padrões e critérios de julgamento, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, o nível de avaliação está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Focando no domínio cognitivo, é importante ressaltar que, apesar de ser representada como uma hierarquia, nunca foi explicitamente destinada a tratar níveis inferiores como menores que ou níveis superiores como melhores que. Em vez disso, os níveis mais baixos são fundamentais e aumentam progressivamente para níveis mais altos. A taxonomia de Bloom é uma teoria bem relevante para a educação. Por isso, vale a pena tê-la como subsídio para refletir sobre o planejamento de nossas aulas ou atividades que fazemos em sala e os níveis cognitivos que estamos desenvolvendo com nossos alunos. Created using Powtoon. Então, só para a gente, né, conhecer um pouquinho esse esquema, né, de compreensão do conhecimento, a taxonomia ela vai apresentar, então, as duas dimensões, a dimensão do conhecimento e do processo cognitivo. E ela se foca numa hierarquia, numa complexidade, no nível de complexidade por verbos. Então, nós temos aqui 6 verbos: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Não que um seja mais importante que o outro, mas um complementa o outro. Então, quando nós começamos a nossa aula, lá no lembrar, nós vamos levando o aluno a avançar nos níveis mais complexos, do compreender, do aplicar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala o lembrar, alunos, vamos relembrar o que é o Estado laico. O que é um Estado laico? Vocês lembram que nós já falamos no ano passado, né? Vocês já ouviram esse termo? Isso você está fazendo o aluno lembrar. Compreender. O que é o Estado laico? Estado laico é isso, é quando o aluno consegue explicar o conceito. Então, chegou nesse nível. Vamos no nível aplicar. Onde que está o Estado laico no nosso dia a dia? Onde que nós percebemos esse princípio no nosso dia a dia? Aí nós vamos analisar. Se o Brasil é um Estado laico, por que tem imagens religiosas nas escolas? Por que tem uma bancada evangélica? Nós estamos analisando. Aí nós vamos avaliar. O Brasil está aplicando, de fato, o princípio do Estado laico? Até que ponto a legislação brasileira é laica? Nós estamos avaliando. E quando nós vamos criar, vamos pensar uma proposição para a aplicabilidade do Estado laico na escola. Então, nós estamos criando. Viram que nós vamos
subindo os níveis de complexidade com os alunos. Então, para a taxonomia de Bloom, né, nós vamos agora, então, fazer o seguinte exercício. Nós temos aqui 2 aulas, tá? Que são as aulas do 6º e do 7º ano. E nós vamos analisar essas aulas para nós entendermos em qual nível, dentro da proposta da taxonomia de Bloom, que essas aulas se encontram. Tá? Então, só pegar aqui. Para mostrar para vocês. Aqui a aula 6, né? Essa aula, professora Andréia, que eu comentei que seria bacana de utilizar, né? Ela vai falar aqui sobre os símbolos e sobre as mandalas, né? Os professores estão trabalhando aí, eu lembro que tem vários que falaram que estão trabalhando com as mandalas. É uma aula gostosa de trabalhar com os alunos, não é? Tem muita coisa que a gente trabalha. E, geralmente, quando a gente fala em mandalas, a gente lembra só da cultura oriental. Mas nós temos mandalas em várias culturas. Claro que uma coisa que é importante a gente perceber, né? O nome mandala é um nome oriental. O nome mandala é o nome do budismo. O estilo mandala, quando nós falamos estilo mandala, é uma apropriação. Só um exemplo, né, que eu acho que isso é muito importante quando nós vamos trabalhar alguns elementos do ensino religioso. Prestar atenção na terminologia, porque às vezes o aluno pode achar que é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala o terço, todo mundo consegue compreender o que é um terço, o objeto? Conhece? Todo mundo conhece? Mesmo quem não é católico, vocês já viram o que é um terço, né? Então, é um terço. Um terço católico. Existem elementos em outras religiões que lembram esse terço. Então, a gente tende a chamar tudo de terço. Por exemplo, esse aqui. Quem sabe o que é esse aqui? É um terço. É um terço. Aí as pessoas tendem a dizer que é um terço budista. Não é um terço budista, é um japamala, que os budistas usam para rezar os mantras. Namo Myoho Rei Genkyo, Namo Myoho Rei Genkyo. E 108 vezes. Tem a mesma função? Parece, mas não é a mesma coisa. E esse aqui? Quem conhece? Não? É um terço também? Esse aqui é o tal do terço árabe. Ouviram na imprensa esses dias falando do tal do terço islâmico? O Masbaha, na qual esse aqui ele tem 33 contas e são rezados 99 vezes o nome de Alá. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, e vai 99 vezes. 3 instrumentos com finalidades parecidas, mas que têm nomes diferentes, mas que a gente acaba chamando do mesmo nome. Da mesma maneira, a mandala.
Quando a gente fala uma mandala, a gente pensa no quê? Um padrão circular com formas geométricas que se repetem. Então, nesse sentido, isso é uma mandala, né? Uma mandala oriental. Mas isso aqui é uma mandala, o padrão geométrico indígena. Isso aqui é uma mandala. E isso aqui é uma mandala. Porque tem o mesmo sentido. Padrão geométrico dentro de uma forma circular. E aí nós temos ainda o que nós podemos chamar de mandalas naturais. Claro que não é uma mandala, é uma forma geométrica natural que lembra uma mandala. Então, aqui nós... E para ver que as mandalas, elas imitam as formas geométricas, as formas naturais. Então, aqui nós temos flor de lótus, suculentas, o girassol, a pinha, o rabo de um escorpião, de um camaleão, né? Do escorpião, não. Então, essa aula ela vai trabalhar com os alunos a importância dessas mandalas. Tá? E ela apresenta aqui a mandala tibetana, que é feita com sal colorido. E quando eles terminam de fazer essas mandalas, o que eles fazem? Pega a vassoura e passa em cima. Nada é permanente. Nada se mantém, tudo se transforma. Então, isso eles fazem como espécie de exercício. E aqui no final, uma atividade que propõe a construção de uma mandala com os alunos. Então, essa é a aula do 6º ano. Bem tranquila, bem básica. E aqui nós temos a aula do 7º ano. Essa aula do 7º ano, ela é um pouquinho mais densa, sabe? Porque vai trabalhar conceitos do ser Estado laico. Eu quero colocar um videozinho para vocês, vale a pena, é bem bacana para provocar, fazer uma provocação a vocês sobre a importância do Estado laico. Aí nós já vamos para os trabalhos do grupo. Deixa eu abrir o vídeo, minha internet hoje está... Vou colocar aqui. YouTube. Gente, se tiver alguma pergunta, questão, aproveita agora que eu estou no link aqui, enquanto meu computador abre. Aí. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não sei se vocês já conhecem. Mas é um videozinho que vai provocar só para fazer uma provocação mesmo. Tá? Que só o humor consegue nos explicar.
Tá aparecendo para vocês já a tela? Espera aí que já aparece aqui. Só um pouquinho. Aí. Todos muito bem-vindos à nossa Câmara dos Deputados. Bom, antes de iniciarmos as discussões aqui sobre as principais pautas para o ano em exercício, eu gostaria de convidar o nosso recém-eleito e nomeado presidente da Câmara para nos abençoar com as suas orações. Pai Claudinho. Peraí, um minuto, peraí. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode dizer o que está acontecendo? Desculpe, mas Vossa Excelência não quer esperar, aguardar um pouquinho, a gente terminar a nossa gira, são 4 horinhas, depois a gente já começa os trabalhos da casa. Sua gira ou a gira de Satanás, Vossa Excelência? Porque nesses 4 anos, eu, em nome do Senhor, abri os trabalhos nessa casa, sempre lendo trechos do Antigo Testamento. Excelentíssimo, o que é que tá acontecendo? Vocês interromperam tudo, pô. Eu tava quase recebendo, aí vocês interrompem. Vocês acham que entidade é o quê? Baixa no 4G? Desculpe, Excelentíssimo, mas é que o deputado Isaías não está concordando com o nosso trabalho. O senhor tá fumando aqui dentro, Excelência? Só enquanto puxamos o nosso ponto. Durante a sessão continua proibido. Isso é coisa do Beelzebub, do pé de bode, do peludo, pra transformar o nosso Congresso Nacional num antro de macumba. Vamos fazer o seguinte, Vossa Excelência pode esperar aqui ou no seu gabinete. Quando a gente terminar, avisamos a sua assessoria. Isso, e pode ficar tranquilo que a gente inclui seu nome nas nossas orações. Ô, deputado Tony, acende uma vela de lás aqui pro Excelentíssimo, que se eu não me engano ele é filho de Nanã. Acende não que tá amarrado. Fica aqui que eu vim aqui pra te enfrentar. Eu só tenho um pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês estão acabando com a nossa Constituição, porque esse país é um Estado laico. O Estado é laico, mas esse deputado aqui é terrivelmente macumbeiro. Inclusive, o senhor mesmo disse que nos últimos anos o senhor abriu os trabalhos dessa casa lendo passagens da Bíblia, né? Não, mas aí é diferente, meu amigo, porque essa casa aqui é de maioria cristã. Era de maioria cristã. Porque graças ao meu bom pai Ogum, esse ano a bancada do Ebó representa mais de 75% dessa casa. Então, Vossa Excelência não quer esperar a gente terminar de cantar o nosso ponto? Ó, daqui a pouco a gente vai começar as pautas do dia. Alteração do calendário letivo. Peraí, alterar o calendário letivo? A gente vai tirar algumas datas que a gente considera obsoletas. Né? Corpus Christi, por exemplo. Junho, aquele frio. Não, vamos passar todos os feriados pro verão. Dia 2 agora é ótimo, que é dia de Iemanjá. É fevereiro, já estão todos os bloquinhos na rua. Outra data também é finados, muito mórbido. E acaba ofuscando um pouco um dia tão importante que é o dia do orixá Obaluayê. Obaluayê? Em nome do Senhor, isso é inconstitucional. Os senhores não podem mexer no calendário do país. Isso são datas históricas. Não, mas com a reforma que a gente vai fazer no ensino fundamental, daqui a pouco todo mundo se acostuma. A gente está excluindo matérias como história, literatura da grade de ensino. História que nunca foi contada do jeito correto. Por isso, vamos substituir por aulas de atabaque e simbologia dos orixás. O quê? Isso aí foi tudo implementado agora no nosso curso de férias. Inclusive, na escola que a sua filha estuda, dia 20 agora começam os Jogos de Oxóssi. Verdade, sua filha está estudando com meu filho. Minha Fui filha. no treinamento dos Jogos de Oxóssi, tirei umas fotos. Olha que lindos os dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Eu no salto em vela. Vela acesa. Ó, a tua filha pulando aqui. É ela que pulou isso aqui? É, que bonitinho. Olha esse chapeuzinho aí que a gente está implementando na escola. Eu já vi esse chapeuzinho em algum lugar, mano. Então, Do Zé Pilintra. Quando ele começa falando, não sei quem não conhece o vídeo, quando ele começa falando, qual a impressão que dá? Ele fala, olha, nós vamos chamar o presidente da Câmara, o presidente da Casa, que vai abrir com uma oração. O que se esperava? Pai Nosso. Uma oração muito... Mas e por que choca? Né? Quando a gente vê isso. Oi? Oi, professora, pode... Nunca entendi por que o povo se choca com as outras religiões. Exato, Até hoje. né? Mas assim, não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer, tá errado. Só que tá errado dos dois lados. Tanto o acontecer aqui, mas quando a gente coloca um exemplo que está muito fora, professora Elaine, do que a sociedade aceita, quando é o da maioria, pode-se passar por cima da lei. Não tem nada, não, aí é diferente. Né? Então, quando a gente vai falar o princípio do Estado laico, é interessante a gente pensar que o Estado laico, ele é para todos. Né? E um professor deve ser o primeiro a defender o Estado laico. Porque o dia que eu não for mais a maioria, quem que vai defender os meus direitos? Enquanto eu sou maioria, é confortável ser maioria. Né? Então, essa aula aqui do 7º ano, ela é um pouco complexa, né? Mas é uma aula muito essencial, que ela vai explicar, então, o conceito de Estado laico, né? A separação da igreja do Estado, a Constituição, o artigo 5º da Constituição, que assegura a liberdade de crença, a liberdade religiosa, né? Vai falar um pouquinho da liberdade religiosa na escola e fechar o debate aí sobre o Estado laico. Então, o que vocês vão fazer agora? O grupo 1 e o grupo 2, o grupo 1 e o grupo 3, vão analisar a aula do 6º ano. Tá? O grupo 2 e o grupo 4 vão analisar a aula do 7º ano. E vocês vão fazer a seguinte tarefa. Essa aula, ela está em qual nível da taxonomia de Bloom? Segundo vocês. No nível compreender, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar ou criar. E vocês vão pensar propostas de como melhorar essa aula. Como melhorar essa aula para ela subir um nível acima. Certo? Então, deixa eu mandar aqui. Eu vou mandar vocês para as salas temáticas, então, tá bom? E aí vocês vão ter 25 minutos para pensar. E aí, se quiserem debater sobre as aulas do Quizzes, também pode. Beleza? Então, pode ir.
Você enviou, professor, o link do 2 e do 4? Não estou vendo aqui. Do 2 e do 4 eu estou tentando mandar, não tem, eu vou mandar lá no WhatsApp. Sem problema. Tá? Achei que era o meu computador aqui que não tinha vindo aqui. Não, o meu não foi mesmo ainda. Professor, você pode me encaminhar de novo para a turma? Porque eu entrei daí pelo computador e ali não tem nem câmera nem áudio. Ah, só um pouquinho. Eu também gostaria, professor, do grupo TS, por favor. Chama o link do grupo. Ah, mas aparece para vocês, não aparece aí em cima, professora? Sim, mas eu fui ligar a minha câmera aqui, professor, daí saiu o convite, não sei por quê. Não, mas ali em cima aparece participar, não tem? Ah, é verdade. Obrigada. Nada. O link do 2 e do 4 eu mandei lá no WhatsApp, tá? Porque aqui não sei por que não tá indo. Professora Ângela, professora Helene, professora Rosemary, olhem aí em cima do Meet, tem um convite para vocês. Clica em participar. Professora Arlene, professora Rosemary, professora Ângela, professora Elaine, aqui em cima vai aparecer para vocês participarem do grupo. Então, vocês entrem lá nos grupos, fazendo favor. Conseguiu entrar, professora? Beleza. Professora Ângela, professora Arlene, vocês conseguiram entrar no grupo? Consegui. Só que eu Beleza. tenho que falar com elas. Professora Ângela, deu certo?
Estamos voltando já encerrou o tempo, né? Tudo bem? Voltando? Então, gente, aproveitando isso agora, estamos voltando. Quem era do grupo 1, levanta a mão, fazendo favor. Grupo 1. Então, para vocês, como que foi a análise? O que vocês perceberam? Né? Para vocês, essa aula, ela está em qual nível? Grupo 1. Pode falar, pode abrir o microfone. Então, professora Ana Paula, professora Helene, professora Andréia, a aula que vocês analisaram, vocês chegaram que ela estava em qual nível? A gente pode abrir o microfone. O grupo 1 está quietinho. Grupo 2. Quem que era do grupo 2? Professora Elaine, quem mais? Professora Ellen. A aula que vocês analisaram, vocês julgaram que ela está em qual nível? Num conjunto ali, o primeiro item do lembrar, que seria a exposição dela, aí ela estaria no compreender, na compreensão. E com toda aquela partezinha que é colocada para os alunos, teria que ver uma aplicação, uma prática. Aí nós discutimos assim, que um aluninho queria saber, estavam falando sobre macumba na sala, então fugimos do assunto no dia e falei sobre a árvore da macumba, o instrumento musical, várias outras situações para toda a sala, e eles perguntando e colocando lá, igual eles chamam no Metatron, já mudaram o nome. Aquele exemplo que você deu, né, eu achei muito interessante, que os alunos usam esse termo, chuta que é macumba, né? Ah, sim, e que daí, só terminando essa partezinha, daí eu chego nessa. Aí o menino, todo mundo pesquisou e tal, depois passou uns dias, ele veio dizer que o tio que toca numa igreja ficou muito feliz de ver que ele sabia e o tio não sabia que era um instrumento musical, que ele não conhecia, né? Então teve uma interação ali em família, em conhecimento. E outro que eu sempre uso com eles, principalmente quando eu trabalho essa parte das leis, que seria assim, quando algo fica ofensivo para um, para o outro também é. Aí eu falo, ó, pensa nesse exemplo, chuta que é macumba. Daí eles olham tudo e dão risada e fazem piadinha. Eu falei, agora troca o item por um item muito utilizado pelos evangélicos. Chuta que é a Bíblia. Aí eles já ficam, eu então para um católico, chuta que é Nossa Senhora. Ficou interessante? Ficou bom? Ficou ofensivo? Não, então se é ofensivo para um, é ofensivo para outro. Vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. E daí eu coloco toda a questão da lei, da intolerância religiosa,
a questão deles terem a liberdade assegurada em lei de poder participar, de poder não acreditar em nada, de toda essa questão do amparo legal que eles têm em relação à religião. Também coloco em relação a... Se tiver um culto, alguém lá fazendo alguma adoração, sei lá o que, no meio da rua ou na calçada, o que você pode fazer? Aí surge aquele monte de história. Fala, aí que tá o problema, você não pode fazer nada. Tem duas opções. Uma, se eles te convidarem, você participar. Ou a segunda, se eles te convidarem, você fala, não, muito obrigada, eu não gosto, não é da minha religião, eu tô indo. Então a gente tenta colocar num dia a dia, trazer para a vidinha deles para poder fazer sentido. Que daí partiria para esse nível aqui do aplicar. Mais ou menos isso. Muito bom, professora. E o grupo 4? Então, qual que foi a análise de vocês também? Grupo 4. Oi. Então, nós fizemos uma discussão ali a respeito da forma como o slide está orientado, né? O texto do slide. E, assim, a princípio, da minha parte, a gente não chegou num consenso geral do grupo, mas está meio que no nível ali da compreensão ou da explicação, né? Do memorizar, talvez. Por conta de que traz informações como, por exemplo, estado. O aluno de 7º ano ainda não tem uma compreensão do que é um estado. Eles passam a ter essa compreensão a partir do momento que estuda a Revolução Francesa, estuda estados modernos, laico, né, também, a Constituição. Você vai explicar, Estado laico é garantido na Constituição. Tá, mas o que é Constituição? Vai ficar naquele discurso raso de que a Constituição é um conjunto de leis. Porque o que é uma Constituição, de fato, eles vão compreender a partir do 8º ano, né? Quando estuda iluminismo, estuda a separação da igreja com a política, a questão dos filósofos iluministas e tal. Então, eu acho que aí fica um pouco complicado, de fato, você ter uma compreensão profunda dos fatos por conta dessa diferença. Então, essa aula teria que dar uma baixada um pouco no nível para ficar compreensível para os alunos. Seria isso. Então, não seria uma baixada no nível, mas a forma de que, como está Não, né? Isso, desculpa, eu me expressei. O nível não. Ela teria que ter uma readequação de linguagem. De linguagem. Isso. Não, eu expressei errado, desculpa. Ô, professor, baixar um pouco que essa aula... Essa aula, na verdade, ela vai tratar da historicidade do Estado laico no Brasil. Então, ele vai comparar a Constituição do Império, depois com a Constituição atual. Só que o aluno do 7º ano ele ainda não tem compreensão disso, do que é a Constituição lá no início, por que mudaram essas constituições. Sim. Não, perfeito. Então, teria que dar uma adequação de linguagem e uma melhoria na questão do aprofundamento da base, né? Porque realmente eles não têm ainda. Acho que 7º ano nem falou em Constituição ainda, né? Realmente. Acaba se e o grupo 1, muito. Isso. Né? Em outras, acaba, né? A gente tem que dar conta de muito mais aula de história, acaba se delongando muito mais essa aula propriamente dita, né? Exatamente. Não, bem bacana essa observação. E o grupo 3 e o grupo 1, a aula de vocês da mandala, o que vocês acharam dela? Tranquilo? Quem era do grupo 3? Cadê vocês, gente? Aqui. Daí é ao contrário, né? Aqui daí acaba sendo um pouco simplista, daí acaba estando no nível mais do compreender, né? Das mandalas.
Então, acho que daí no nível da aplicação a gente tinha que estar né, buscar um aprofundamento, né, numa maior distinção, né, desses significados, inclusive geométricos, né, de cultura para cultura, né, depois ainda buscar uma análise, né, e nesses acabar explorando essas origens, e nosso grupo sempre conversando, né, buscar sempre reafirmar o respeito entre as religiões. Então faltaram muitos elementos, né? O que também acaba também se delongando muito. Eu comecei a trabalhar isso e eu imagino ainda que para trabalhar bem, trabalhadinho, daí iriam mais umas 3 aulas. Sim. Mas beleza, gente, tranquilo. Então, olha, hoje nosso exercício foi esse, né? De fazer essa análise da aula mesmo. E eu vou mandar agora, nós estamos encerrando, eu vou mandar o link para vocês. E aí eu peço assim, escrevam no link, gente. Coloque o que vocês querem, o que vocês esperam, né, a observação de vocês. Façam essa análise dos formadores, para a gente poder ir para a próxima jornada. Beleza? Gente, um abraço. Aí, quem semana que vem já tiver pronto... quem tiver pronto pode fazer a apresentação semana que vem já, beleza? E aí, quem quiser apresentar semana que vem já pode. Gente, um abraço, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, Fê. Até mais. Até, tchau.